Nesta quinta-feira, dia 10 de março, é o Dia Mundial do Rim. A data é importante para conscientizar e reduzir os impactos das doenças renais. Olha só, segundo a Sociedade Internacional de Nefrologia, as doenças renais crônicas afetam 1 a cada 10 adultos em todo o planeta. A estimativa é que essas doenças causam cerca de 2.400.000 mortes por ano. É muita gente e tudo que nós não queremos é que essa uma pessoa a cada 10 seja alguém da nossa família, seja a gente mesmo. Então temos de entender esses aspectos das doenças renais. Doutor, o que é uma doença renal crônica? Elisa, os rins têm a função de filtrar o sangue e manter o equilíbrio elétrico, o equilíbrio de substâncias e hídrico do próprio corpo. Quando o rim não funciona de uma forma normal, lenta e progressivamente, de uma forma crônica, a gente dá o diagnóstico de uma insuficiência renal crônica. E existem estágios, né? Falando em termos de porcentagem de funcionamento. Podemos falar que existe uma insuficiência renal pouca, quando 90% do rim ou mais está funcionando, leve quando 60% a 89%, moderada de 30% a 59%, grave de 15% a 29% e a falência renal abaixo de 15%. O que isso representa? Representa, na verdade, um risco para a manutenção da vida. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e principalmente o diagnóstico precoce dessa situação. Doutor Fernando, e quando a gente fala de prevenção, como exatamente prevenir? Ou uma pessoa, que porventura seja filha ou filho de alguém que tem um problema crônico nos rins, naturalmente ela pode estar disposta a desenvolver essa doença, esse problema também? Sim, existem também algumas situações clínicas que nós sabemos que acabam favorecendo que exista insuficiência renal. Então, por exemplo, paciente com diabetes, paciente com pressão alta, que muitas vezes não é diagnosticado nem tratado, coloca, na verdade, a saúde do rim lá na frente comprometida. E a mesma coisa, alguns medicamentos que acabam ofendendo e desafiando o trabalho natural dos próprios rins, assim como infecções e assim sucessivamente. Uma forma, na verdade, é você colocar dentro do sistema de triagem o diagnóstico precoce. Então, quando você faz a dosagem de creatinina no sangue, você consegue avaliar o trabalho do rim, se ele está adequado ou não, e existe aí uma nota de corte. E também exames de urina, avaliando se existe perda de proteínas e elementos do sangue através da própria urina. A urina, ela não deve, na verdade, funcionar como uma forma de se expoliar substâncias que são importantes para a manutenção da vida. Quando isso acontece, a gente pode ter o rim funcionando de forma inadequada e a gente tem uma doença renal que precisa ser diagnosticada e tratada adequadamente. E aqui a gente tem o papel da nefrologia como especialidade e da urologia como especialidade para tratar desses órgãos tão importantes que são os rins. Doutor, dúvida, quem tem problema nos rins automaticamente vai precisar passar por um transplante? Ou existe alguma outra alternativa de você poder viver com alguma qualidade, alguma saúde, sem necessariamente ser transplantado? Não necessariamente. O transplante representa a via final de tratamento, que representa a substituição do órgão. Quando você diagnostica precocemente, existem outras alternativas de tratamentos para abrandar essa ofensa feita ao órgão e principalmente para restabelecer a sua saúde. Mas, sem sombra de dúvida, o transplante de rim representa uma forma final de você tratar esse indivíduo. A gente precisa lembrar que antes disso existe a hemodiálise, existe a diálise peritoneal e, enfim, e o tratamento de doenças específicas, Elisa. Pois é, doutor, quando a gente fala de conviver com alguma doença, o que a medicina cada vez mais se dedica é tentar fazer que as pessoas tenham, mesmo que com doenças sensíveis, qualidade de vida, não é? Que consigam tratamentos que tenham um efeito colateral um pouquinho menor, que tenham algum bem-estar, mesmo que passando por alguma doença sensível. E é incrível ver a velocidade da ciência para tentar diminuir essas dores, não é mesmo? Exatamente. E aqui fica muito importante, né, aquelas recomendações gerais. Cuidado com a ingesta excessiva de sal, lembrar que é importante beber água, avaliar a sua própria diurese, a sua própria urina, que precisa ser clara e não ter nenhum odor diferente do usual. E se, na verdade, tem uma coloração de sangue ou alguma coisa que chama assim, a atenção fora do normal, procurar um especialista para estabelecer rapidamente um diagnóstico e um tratamento. Fica a dica aí, hein, para quem está deixando passar despercebido, essas adversidades, né? Porque às vezes a gente não dá bola, doutor, deixa passar, aí lá na frente, mesmo que todo mundo fique insistindo, vá ao médico, lá na frente a gente vê que às vezes o problema poderia ter sido evitado se tivesse ido ao médico antes.